Nos últimos anos, tivemos uma febre de filmes de terror com personagens que fizeram parte da nossa infância, como Ursinho Pooh, Mel, Mickey, Popeye, e vamos ter até um filme do Bambi. Mas o que esses filmes têm em comum, além de fazer parte do mesmo universo, é que como produto de terror é um produto ruim, seja o orçamento baixo, o roteiro ruim e a atuação bem limitadas. Quando eu fiquei sabendo que o universo de Contos de Fadas da Cinderela também ia ter um filme de terror, eu pensei que ia entrar nesse mesmo balaio de filmes ruins, né? Que apela só pela violência gráfica e não tem mais nenhuma qualidade. Só que, felizmente, eu fui surpreendido com um bom filme de terror. Um filme que me deixou preso na história do começo ao final. Eu queria saber como essa história ia terminar. Bem, ficou curioso sobre esse filme e quer saber mais? Então pegue a sua caneca de café, deixe um like e embarque comigo nessa conversa sobre A Meia Irmã Feia. A primeira parte desse vídeo é sem spoiler. Mais pra frente, quando eu for abordar a história e sim, falar o que acontece, eu vou avisar aqui, então não precisa se preocupar. O primeiro ponto interessante do filme, que se você viu o trailer você já deve ter percebido, o filme não tem como protagonista a Cinderela, que aqui se chama Agnes, mas sim a sua meia-irmã, que se chama Évera. Évera é uma jovem moça que sonha em casar com o príncipe encantado e viver um conto de fada. E ela vê seu sonho ganhando força após o príncipe pronunciar que ia fazer um baile. E todas as moças do reino é convidada para ir nesse baile, pois aquela noite o príncipe escolheria uma moça para se casar. Então a jovem Évera se enche de esperança, pois esse sempre foi o sonho dela. Só que ela se sente muito insegura com sua aparência. Tipo, ela é bonita, a gente vê que ela é bonita, mas o padrão da época e desse universo, ela é feia. Então, para ela alcançar seu sonho, ela busca formas bem extremas de alcançar a sua versão mais bonita, mesmo ela podendo sacrificar a sua saúde ou insanidade. E você, olhando essa sinopse, parece um pouco de um filme do ano passado chamado A Substância. E sim, tem várias coisas em comum esses dois filmes. Agora, indo pro lado do terror, o filme tem várias cenas bem angustiantes, que faz você virar a cara, fechar os olhos e torcer para que passe logo, porque o filme quer te incomodar e o filme consegue de uma forma bem feita. E todas as cenas que o filme vai te apresentar fazem sentido para a trama. É bem feito, não é como se fosse só para te chocar. É para te chocar, mas faz sentido para o roteiro e para a história. Em questão da atuação, a atriz que faz a Évera dá um show à parte, uma atuação magnífica. Aqui ela consegue transmitir bem o sentimento que sua personagem está sentindo. Então vai ter hora que você vai sentir pena da Évera, mas também vai ter hora que você vai querer xingar ela de raiva. E vai ter hora que você vai ficar com dó do que ela tá sofrendo. E aqui, igual Substância, as consequências só vão escalonando para chegar a um ponto que você fala, tá, isso não tem mais solução. Como que eles vão seguir em frente? Aqui os personagens são todos cinzas. Não tem nenhum personagem bom que você fala, tá, esse cara aqui é bom. Não. Todo mundo é meio pau no cu aqui nesse filme, relativamente cinza. E o filme deixa isso claro do começo até o final. O príncipe encantado não vai ser bom. A Cinderela, que é a Agnes, também não vai ser boa. A mãe, nossa, pior ainda, vai ser uma das piores personagens, então ninguém é relativamente bom. Bem, se você ficou intrigado e não quer estragar a sua experiência, quer ver o filme, então vá e veja, porque a partir de agora vai ter spoiler da história. A história começa com Évera junto com sua irmã mais nova, Alma, e sua mãe Rebeca indo para o castelo de Otto, um senhor que mora com a sua filha chamada Agnes, que é, entre aspas, a Cinderela da história. E nisso, Rebeca e Otto vão se casar, e eles se casam, e as duas famílias se unem em uma só. Só que, na mesma noite que eles se casaram, ele tem um infarto e morre. E nisso é revelado que tanto Rebeca como Otto, um enganaram o outro, dizendo que tinha dinheiro e que era bem de situação, sendo que não é nada verdade. Os dois eram falidos e um casou por outro por interesse. E nisso Rebeca começa a entrar em desespero sem saber o que ia fazer. Só que com o pronunciamento do príncipe, que ia dar um baile, que ia casar com alguma moça, ela vê uma esperança na sua filha Évera.
Então ela está disposta a fazer de tudo para que a sua filha consiga chamar a atenção do príncipe. Já em contrapartida, a Agnes também resolve participar dessa cerimônia para casar com o príncipe e ter uma vida financeiramente segura, né? Uma vida boa. E poder enterrar o seu pai, pois o pouco de dinheiro que tinha, a Rebeca pegou, então não teve dinheiro para nem enterrar o Otto. Eles não conseguiram nem enterrar o Otto. Eles só pegaram o corpo e deixaram numa sala, tá lá, apodrecendo. Então Agnes quer participar disso para dar um enterro digno para seu pai e ter uma boa vida. Já a Evra é o tipo de adolescente boba, assim, que está sonhando com o príncipe, então ela está disposta a fazer de tudo. Só que o tanto que as pessoas falam, ó, você é feia, você não sei o que, ela é insegura com sua aparência. Então, juntando esse sentimento dela querer casar com o príncipe, mas se sentir feia, mas o foda-se que sua mãe liga pra ela, só quer saber do dinheiro, a tadinha vai passar por situações terríveis, assim, que vai prejudicar a sua saúde e seu psicológico, mas ela tá disposta a tudo. Tudo começa com uma cirurgia de nariz. Se você viu o trailer, essa cena tem no trailer, né, que o médico pega um martelo e vai quebrando o nariz dela para reformular, para deixar o nariz padrão da época, fininho e tal, e ela resolve participar. A mãe dela fala, não, filha, você vai ficar linda, não sei o quê. E ela já era bonita, mas aí tanto o pessoal fala, não, você é feia, você não sei o quê, você não vai conseguir casar com o príncipe. Então ela se sente a feia, então ela resolve participar mesmo sofrendo pra caralho. E nisso, todas as garotas que vão participar do baile fazem um tipo de um treinamento, né? Uma seleção, onde uma vai ter o direito de ter a primeira dança com o príncipe. E isso mostra que a Eva é a mais esforçada, que está mais disposta a aprender. Só que, por sua aparência, por ela estar fora do padrão, ela é tratada como lixo, como se fosse nada. E nisso, já a contrapartida sua meia-irmã, Agnes, é tipo a top 1, a mais linda, que todo mundo trata como se fosse uma verdadeira princesa. E o psicológico da Evra vai se perdendo durante o filme, porque igual eles têm uma pré-seleção assim para escolher um grupo que vai se apresentar, e nisso vai ter a que vai dançar com o príncipe. E a Eva fica feliz que ela participou dessa pré-seleção. Só que aí vem a instrutora e fala, ó, minha filha, você é um lixo. Você só está nessa lista porque sua mãe me pagou. Senão você nem estaria aqui. Jag ville inte ha dig. Din mamma har betalat mig, pravda? E isso você fica imaginando o que passa na cabeça dela. Então, ela resolve fazer coisas extremas. Igual ela conseguiu um ovo de verme, né, da instrutora. E ela ia comer esse ovo de verme, e nisso tudo que ela comesse, o verme ia comer. Então ela ia ter uma fome insaciável, ela sempre estaria com fome, mas ia emagrecer. E ela resolve comer sem pensar duas vezes, mesmo a irmã dela falando, ó, minha filha, você está doida, isso aqui vai acabar te matando. Você tá nem aí. Ela vai e come o ovo. Depois ela fala que ela tem um antídoto, então, não, eu só vou fazer isso aqui, quando eu casar com o príncipe, eu tomo um antídoto. E pronto, minha irmã. Jeg skal gifte meg med prinsen. Når jeg har blitt tynn og vakker nok, så tar jeg bare motgiften. Du er syk i hodet. Mas mesmo com tudo isso, ela ainda se sente muito segura perante a Agnes, só que ela vê o jogo virar. Pois voltando de casa durante a noite, ela vê a Agnes tendo relações com o cuidador de cavalo da família, que serviu o pai dela. E nisso ela percebe que os dois já tinham um caso antigo. Então, sem pensar duas vezes, ela vai lá e conta para sua mãe. Sua mãe, em contrapartida, expulsa o cara do castelo, manda embora, e faz a Agnes virar uma empregada. Nisso ela proíbe de Agnes ir pro baile e participar das aulas e deixa ela como empregada do castelo. Então se passa algumas semanas e a gente vê a Evra mudada. Tipo, o seu nariz já tá fininho assim, ela emagreceu bastante. Mas com isso vem os efeitos colaterais, como toda hora ela está com fome durante o filme. A gente vê toda hora a barriga dela roncando e ela estando com muita fome e o cabelo dela começa a cair.
Isso, a Agnes continua empregada do castelo, mas ela ainda sonha em participar do baile. Então ela vai lá, pega um vestido que era dela e as meia-irmãs dela tomaram. E nisso a Évora vê ela com o vestido e rasga o vestido e fala assim, ó, você não vai participar, eu não vou deixar. E nisso vem uma cena tosca que me tirou uma risada. Talvez não era a intenção do filme, só que, eu ri. Eu achei meio tosco. Que a Agnes, chorando, vai para onde o corpo do pai dela está, né? E o corpo só está ao verme. Igual se passaram algumas semanas e eles não enterraram o corpo ainda. Tá lá, só o verme. E isso ela deita perto do corpo e começa a chorar. E nisso vem o espírito da mãe dela conversar com ela, como se fosse a fada madrinha, e falar, ó, minha filha, você vai participar do baile, não precisa se preocupar. Só que você vai ter que voltar antes da meia-noite, senão a sua carruagem vai virar uma abóbora. E nisso, os vermes que estavam no corpo do pai dela vai para o vestido e começa a restaurar o vestido. E nisso, achei meio tosco. E nisso chega a noite do baile, né? E a Évora tá lá chamando a atenção de todo mundo. Ela tá com uma peruca, porque o cabelo dela caiu, né? Mas mesmo assim, ela consegue chamar a atenção de todos os homens que estavam no baile. Todo mundo quer fazer uma fila para dançar com ela. E nisso, quando o príncipe ia chamar ela para dançar, a Agnes chega e rouba a atenção de todo mundo, inclusive a do príncipe, que vai dançar com ela. E nisso, a Évora começa a surtar, só que começa a passar muito mal, muito mal. Nisso ela sai onde estava ocorrendo a dança e vai para outro lugar. E nisso ela começa a vomitar ovo de verme, isso mesmo. O ovo que ela comeu, ela estava vomitando um monte de ovos. E nisso você vê que a situação já estava complicada. E antes de ela tomar o antídoto, não. Ela, não, vou esperar mais um pouco. A situação tá uma merda, mas dá para ficar pior. Nisso a mãe dela vai lá, dá um esporro nela. Não, filha, vamos voltar lá, vamos lá. Tipo assim, a filha morrendo, cuspindo ovo de verme, e a mãe, não, vamos lá. Se recompõe e vamos lá. E volta pro baile. Nisso o príncipe dança a noite toda com Agnes, né? E a Évora só de olho, assim, né? E nisso fica perto da meia-noite, então Agnes vai embora, sai correndo, fala, ô, valeu galera, eu tenho que ir embora aqui, e deixa o seu sapatinho para trás. E nisso o príncipe pega o sapatinho, né? E faz um pronunciamento. O pé da mulher que caber nesse sapatinho, eu vou casar. Então Agnes volta para casa, né? E tem a brilhante ideia de roubar o outro sapatinho que estava com Agnes e nisso cortar os dedos fora para caber no sapatinho e assim o príncipe casar com ela, né? Como se o príncipe não achasse estranho o pé da sua princesa só tá o cotoco, né? Sem os dedos. E a cena Nossa, a cena é muito angustiante, a cena. Toda a cena do filme são angustiantes. Seja a operação do nariz, aí tem uma operação que ele vai botar cílio, vai com agulha e também dá agonia. Essa aqui também é bem agoniante. Só que eu não conseguia levar muito a sério, pois faz uma referência a Todo Mundo em Pânico 4, porque ela corta o pé errado. Igual na cena de abertura de Todo Mundo em Pânico 4, que faz uma paródia de Jogos Mortais, onde o cara tinha que cortar o pé fora para sobreviver, o cara corta o pé errado. Aqui a Agnes também corta o pé errado, pois o sapatinho que o príncipe estava era do outro pé. Du har kuttet feil fot, jenta mi. Prinsen har venstre sko. Então aí, nessa parte você já tá com pena da Évora, tipo, cara, o que você fez? Tudo isso, olha a situação que você está, né? Aí chega a mãe dela, né, junto com a irmã mais nova, e nisso eu só fico olhando lá, caída, desmaiado, sangue caindo, os dedos pendurados, é agonia. Cena bem agoniante. Nisso a Alma pergunta, mãe, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ajudar ela. Ele, não, deixa comigo. Aí dá um remedinho pra Évora dormir e fala, olha, ela cortou o pé errado, mas vamos cortar o outro pé e fazer ela casar com o príncipe. E nisso a Alma já vê que a mãe está biruta, né, e não vou fazer parte disso, e vai embora. E nisso a mãe dela vai lá e corta os dedos do outro pé fora da Évora. Hun kommer til å passe skoen.
Isso, a Évora acorda com o pronunciamento que o príncipe estava lá caçando sua donzela. Isso, a Évora, cheia de esperança, cai da cama, vai se arrastando para lá fora, né? Aí nisso ela começa a rolar da escada, quebra dente, fica toda fodida. Ela tá toda fodida, tanto psicologicamente quanto fisicamente. E nisso, quando ela chega na porta, ela se depara com Agnes em pé, indo para fora. E nisso, a gente vê uma mistura do olhar da Agnes com pena e raiva da Évora. Tipo, ela tem raiva de tudo que a Évora fez para ela, mas ela também, no mesmo tempo, ela sente pena de ver a situação que ela se encontrou. Tudo que ela fez para estar naquela situação. A gente ouve, o príncipe achou sua donzela, aí vai se casar. E nisso a Évora vê a última faísca do seu sonho se apagar. E nisso a sua irmã, a Alma, vê a situação que a sua irmã está, né? E resolve as duas fugir do castelo. Vê que a mãe é um mau exemplo para as duas, né? Esperou chegar nesse nível, né? Antes de tentar ajudar a irmã, esperou chegar essa situação para falar, minha irmã, basta, vamos fugir daqui. Mas antes disso, ela tem que tirar o verme que está na barriga da Évora, porque está matando ela. Então ela toma um antídoto e a cena mais nojenta do filme. Essa aqui talvez seja a cena mais nojenta que eu já vi no filme terror esse ano. Que os vermes começam a sair da boca dela, começam a vomitar verme. Só que aí vem o verme rainha, né? Vamos dizer, o verme grande, assim, o maior verme que tem na barriga, começa a sair da boca dela. Só que ela não consegue vomitar. Então a Alma vai lá, pega com as mãos e começa a puxar o verme. E isso começa a cair outros vermes. Nossa, muito nojento, muito nojento. E após isso, a Alma, junto com a sua irmã Évora, que está totalmente destruída, né, tanto psicologicamente quanto fisicamente, foge do castelo a cavalo, deixando sua mãe para trás, e assim acaba o filme. E o que você achou do filme? Gostou ou achou desnecessário? Acha que o filme tem muitas coincidências com a substância ou são dois filmes totalmente diferentes? Escreva aqui nos comentários. Bem, e é isso. Nós se vemos semana que vem.